O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, o vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes de começar a falar do Evangelho, eu queria chamar a atenção de todos para um fato que está se tornando cada vez mais habitual. É aquele de interpretar o Evangelho de acordo com a minha conveniência. Nós acabamos de ouvir esses versículos aqui do capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, que mostram a realidade tal como ela é. Não tem como interpretar de outra maneira. Está bem claro aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessas palavras do Evangelho. A primeira coisa que ele nos ensina nessas palavras é que a oração deve ser simples. A oração, mais que belas palavras ou mais que muitas palavras, a oração, ela deve brotar do mais íntimo de nós. E para que ela possa brotar do nosso íntimo, nós precisamos cultivar uma amizade profunda com Deus. Não uma amizade interesseira, não uma superficialidade, mas de fato algo muito forte, muito dentro. E eu me sinto muito à vontade para falar disso porque é o esforço que eu faço todos os dias. Ter essa amizade com Deus, não porque sou padre, mas porque sou cristão. Antes de sermos qualquer outra coisa, nós temos que ter consciência dessa maravilha que o Senhor nos deu. Nós somos cristãos. Esse é o primeiro ponto, meus irmãos e minhas irmãs, do qual depois deve partir todo o resto. Quanto mais consciente eu for do fato de ser cristão, mais coisas boas eu vou realizar na minha vida. Porque a raiz é essa: eu sou cristão. A oração que Nosso Senhor nos ensina é simples, mas resume tudo. Esses dias, quase que por acaso, que não foi por acaso, foi mesmo providência de Deus,
eu terminei de ler um livro que era uma reflexão sobre o Pai Nosso. E esse livro fez com que eu percebesse algumas coisas que são tão simples, que por serem tão simples, às vezes a gente passa por cima, porque nós temos uma tendência a querer o que é complicado. E se tem uma coisa que realmente precisa a gente observar, nós observarmos com atenção, é que o Pai Nosso traz em si os elementos que nós precisamos para sermos autênticos discípulos de nosso Senhor. A primeira frase do Pai Nosso que estás nos céus, já é um convite a nos reconhecermos todos irmãos e irmãs. A partir do momento que eu reconheço que Deus é meu Pai e clamo por Ele com essa frase, Pai Nosso. Interessante. E ainda clamamos como nosso. E o fato de dizer Pai Nosso nos convida a realizar aquilo que Jesus, no final da oração, nos pede. Perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E hoje nós vivemos um tempo em que o perdão é uma necessidade. Nós precisamos realmente aprender a perdoar. Por quê? Porque não é fácil. Perdoar por quê? Perdoar porque o perdão nos torna mais próximos de Deus. Nós somos imagem e semelhança de um Deus que é misericórdia. E se Deus é misericórdia, e se Deus me perdoa, eu também tenho que aprender a perdoar, para que eu possa passar por essa terra, fazendo com que a minha vida realmente tenha sentido. Pai nosso que estás nos céus, perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Ontem eu toquei nesse argumento também, anteontem, e desde segunda-feira que a palavra de Deus ela está direcionada a isso. E nós não podemos fazer de conta, porque nós não podemos virar o Evangelho de acordo com aquilo que eu quero, para que eu diga, não, mas isso aqui não é assim não. Ele está mandando eu perdoar, mas perdoar aquela pessoa que fez pouca coisa comigo, aquela pessoa que não me magoou tanto. Mas é claro que Jesus, sendo Deus, Ele sabe que uma ofensa igual essa que eu recebi, eu não posso perdoar. Tem gente que faz essa matemática maluca na cabeça. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que tem gente que faz assim? E esse é o problema dos nossos dias. Todo mundo acha. Não, porque eu acho que é assim. Não, eu acho que é assim. Eu acho, e nesse famoso eu acho, cada um vai fazendo como quer. E por isso nós estamos um pouquinho distantes da vontade de Deus. A palavra do Senhor é bem clara, e ela pede de nós um compromisso. E Jesus, como se não bastasse ensinar o Pai Nosso, no final ele disse: perdoem, porque à medida que vocês perdoarem, vocês também serão perdoados. Esse compromisso, meus irmãos e minhas irmãs, é algo que enobrece o ser humano. É isso que faz com que nós sejamos diferentes dos outros animais. Não basta ser inteligente, é preciso praticar a misericórdia. E praticar a misericórdia é aproximar-se de Deus. Maior atributo de Deus qual é? É a misericórdia.
Misericórdia divina, maior atributo de Deus. Deus é misericórdia infinita. E o Papa Francisco tem repetido isso. E agora, na encíclica que foi lançada hoje, que fala sobre a terra como a nossa casa comum, a casa onde todos nós moramos, ele pede que nós tenhamos misericórdia também de quem vem depois de nós. Porque preservar o mundo no qual nós vivemos é pensar naquelas gerações que virão depois da gente. Quem dera que nós alcançássemos essa compreensão. Só depende de nós, meus irmãos e minhas irmãs. O cuidado com tudo, com cada coisa. Às vezes a gente não para pensar, mas até manter a basílica limpa é um gesto de caridade e misericórdia com quem virá depois de nós. Já imaginou quando eu danifico um banco e a outra pessoa que vem para sentar leva uma queda porque eu deixei o banco danificado? Hoje nós vivemos em um período em que as pessoas não pensam assim. Pequenas atitudes que podem fazer a diferença, como por exemplo, respeitar o espaço do vizinho, a boa convivência que deveria ser uma regra de ouro na nossa sociedade, e nós percebemos quantas pessoas que não respeitam o espaço do outro. Nós que vivemos aí nas situações várias da vida, a gente vê quantas vezes nós somos forçados a escutar uma música que nós não queremos, quantas vezes nós somos forçados a ouvir o que a gente não deseja ouvir. Outro dia eu estava prestando atenção como as pessoas hoje falam palavrão. Não é a primeira vez que eu digo isso na homilia, já falei outras vezes. O pessoal está falando palavrão na maior naturalidade. Pessoa que deveria ter um respeito muito grande, fala palavrão como se palavrão fosse vírgula e ponto. É uma vergonha. Tem certas pessoas que não conseguem dizer uma frase sem falar 10 palavrões na frase. E tem a audácia de dizer que é cristão. Quando nosso Senhor nos ensinou tudo diferente. O respeito pelo outro também se dá nisso. Medir as palavras. Tem crianças que mal conseguem pronunciar as primeiras palavras, e as primeiras palavras são palavrões porque foi o que elas aprenderam de papai e mamãe. Não foi dizer Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós, não, foi palavrão. E é por isso que nosso Senhor hoje nos apresenta a oração do Pai Nosso como um convite para nós rezarmos mais. Santificado seja o teu nome. Santificar o nome de Deus significa reconhecer aquilo que Ele é. Antigamente não se podia nem pronunciar o nome dEle. Hoje nós dizemos Deus. Mas no Antigo Testamento, quando Moisés pergunta para o Senhor, diz, eu sou aquele que sou. Eu sou, te enviou. Aquele que é. Então, meus irmãos e minhas irmãs, procuremos refletir sobre isso e vamos fazer com que a nossa oração seja cada vez mais fervorosa, mais bonita, que o nosso falar seja um falar limpo, não seja um falar sujo, que a nossa maneira de caminhar na igreja seja sincera e não um fingimento. Às vezes nós temos a pretensão de achar que enganamos a Deus. Não enganamos nada. Até do ponto de vista da honestidade, tem gente que se justifica roubando. Está roubando e está se justificando. Está roubando. Roubo é roubo. Mas tem gente que assim, mas eu estou precisando, Deus sabe, mas é roubo. Mas Deus sabe que eu estou precisando, mas é roubo. Roubar é roubar, não tem outra coisa, não existe. Não é? Fazer que nem a outra que se benzia, metia a mão na sacolinha da oferta, né? A televisão mostrou uma vez, né?
Eu lembro que eu estava assistindo o jornal, mostrou lá não sei aonde, a mulherzinha fazia o sinal da cruz e afundava a mão na oferta. Não era dela, né? Mas às vezes nós temos essa pretensão até de dizer o que é certo e o que é errado. Aí o fulano, ele está fazendo a coisa errada e está se justificando. Deus sabe que eu estou precisando. Se eu não precisasse, aí deixa de receber a graça. Por quê? Porque já fez besteira. O Pai Nosso, em cada frase, é um convite para nós vivermos o Evangelho. Tanto é que, por muitas vezes, ele foi colocado. O Pai Nosso é o quê? É o resumo do Evangelho. Tudo aquilo que está nos 4 livros estão resumidos na oração do Pai Nosso. Tem vezes que no confessionário eu digo para alguém: tua penitência, vai meditar o Pai Nosso. Aí a pessoa diz: só o Pai Nosso? Eu digo: só? É muito. Vá meditar. Então é isso, meus irmãos e minhas irmãs, para mim e para vocês, a mensagem que nosso Senhor nos dá hoje. Procuremos refletir direitinho e que a graça de Deus nos ajude. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.